Boa noite a todos os senhores. Agradeço imensamente o convite que me foi feito aqui pelo Cresce. E muito importante à medida em que pode influir no conhecimento, no aprendizado de todos nós e, sobretudo, os corretores que hoje passam assim por um aprimoramento no exercício da sua atividade, porque já se foi o tempo em que o corretor era aquela pessoa que ajudava uma pobre viúva a resolver os problemas deixados pelo defunto numa eventualidade, em coisas pequenas. Hoje, o técnico em transações imobiliárias ou o corretor, que representou, sim, na sua origem, o corrector, aquele que ajudava na arrecadação das rendas públicas, né, dos reinados e tudo mais. Então, o corretor hoje adquire uma relevância enorme, já tinha, e adquire, principalmente nos dias de hoje, em função do aumento do grande número das transações que são efetuadas e exigindo aí, evidentemente, aprimoramento, como em todas as profissões hoje se exige assim, não só dos outros profissionais, do médico, do advogado, todos os profissionais técnicos, há uma exigência no mercado, porque à medida que evolui o país, evolui a sociedade, também deve evoluir o profissional na sua formação. Então, penso que se nós contribuirmos, ainda que de forma pequena, para este conhecimento, nós já nos sentimos antecipadamente muito agradecidos, né? Agradecendo este convite para falar sobre a questão fundiária urbana, não precisamente sobre a formação de loteamentos destes que são oficiais, destes que passam pela prefeitura, que passam pelo cartório imobiliário, mas o reverso, o anti-urbanismo que se desencadeou neste país mais ou menos por volta da década de 70. E sabidamente, quando a lei de loteamento, a 6766 de 79, veja que só existiu uma lei melhor em 79, mas antes disso, a legislação era muito ruim, a legislação era muito pouco explícita, pouco regulamentadora, enfim, não dizendo muita coisa. Afinal de contas, o Brasil passa do seu Brasil rural para o Brasil urbano, a ponto de transformar a população de umas 30, 40 décadas, de um percentual de 14% apenas na zona urbana, inverte para 84%, 85%, hoje, segundo a última estatística de 2010, a população urbana cresce. A gênese destes loteamentos ditos clandestinos ou irregulares, me parece, e historicamente, tem a ver com este chamado êxodo urbano, êxodo rural, em que o êxodo urbano seria o contrário, muito difícil ou impossível de acontecer, porque ninguém deixa da cidade, ninguém deixa do asfalto, ninguém deixa do ar-condicionado para ir morar no meio do mato, no meio dos pernilongos, etc. Então, o êxodo rural, exatamente, me parece, é o que contribui enormemente para o surgimento desses loteamentos ditos clandestinos, dos ditos loteamentos irregulares. É muito importante entender historicamente isto, a gênese do problema, para que nós possamos trabalhar com ele. Podemos dizer assim, vamos identificar a origem da doença para que nós possamos tratar dela melhor. De maneira que, se
o Brasil rural, a assistência que se dava, a proteção que se dava, era muito singela, muito simples. O Brasil rural, muito acostumado, por costumes, não havia a melhor ou a maior assistência, e as pessoas viviam dessa forma, na sua simplicidade. Ou seja, o pouco já era o suficiente. Hoje, nem o muito está sendo o suficiente. Este é o grande problema. Pois bem, eu tenho a impressão, e isto de uma realidade vivida e convivida, que, no intuito de fazer a proteção do rurícola, em 1963, um ano antes, portanto, da Revolução de 64, se pretendeu fazer a melhor proteção no Estatuto Rural. Para 10 anos depois, em 1973, então vamos acompanhando esses períodos, em 1973, para surgir o Estatuto do Trabalhador Rural. Então, o trabalhador já rural, uma norma, o trabalhador urbano, outra norma, esta chamada hoje CLT. E surge, então, o Estatuto do Trabalhador Rural. E aí, com todos os direitos assegurados para todos os trabalhadores de uma forma geral. 13º, férias, etc., etc., como os senhores já sabem. Mas isto, para o empregador rural, é uma complicação, porque também não estava acostumado a isto. As casas de colonos que existiam, e até amizades que se faziam entre os patrões e os empregados, entre os donos das fazendas e dessas colônias, e que até supria muito as necessidades dessas pessoas, já entra numa relação agora jurídica, trabalhista, conforme o Estatuto do Trabalhador Rural. E aí, evidentemente, que essas pessoas mais simples, singelas, ignaras, essas pessoas começaram a pleitear os seus direitos de 13º, seus direitos de férias, enfim, vários direitos, e houve períodos em que muitos compareciam nas rádios para incitar esses trabalhadores rurais. Você que não recebe o 13º, você que não recebe férias, você que não recebe isso e aquilo, procure os seus direitos. E aí, o que acontece é que esses empregadores, estes patrões, donos das terras, começaram a despedir, pouco a pouco, os seus empregados. Por quê? E no lugar desses empregados, no lugar do cultivo, vamos colocar ali animais. Vamos colocar gado. Porque gado não comparece na justiça do trabalho. Gado não tem essa complicação para o dono das terras. Me parece que também isto teria contribuído eficazmente para aumentar o êxodo rural. E como se não bastasse, evidentemente, todos nós queremos viver um pouco melhor, sempre mais confortavelmente. Sair, digo assim, literalmente, do meio do mato, e aí procurar morar na cidade a qualquer custo. Afinal de contas, também, muito embora as escolas rurais fossem providas, esses locais com essas escolas rurais, em verdade, também era muito sacrificante, também era muito difícil. E à medida também que os filhos vão crescendo, não tem mais escola no local, e à medida, então, tem que fugir para
a cidade. Num país de vocação agrícola grandiosa, não se trabalhou adequadamente esta situação de uma composição da vocação agrícola de um país de dimensão continental e as questões urbanas, que depois houve o inchaço das cidades, porque essas pessoas acorreram todas para a cidade e morar, como ainda vem em todas as cidades do Brasil, e tal como ocorre em cidades médias, em cidades grandes, em cidades pequenas, as pessoas precisam, como todos nós precisamos, de uma moradia. Este é o ponto. A questão da regularização fundiária urbana tem a ver com a questão da moradia como direito constitucionalmente assegurado, como uma vertente da dignidade da pessoa humana. Pois bem, o que ocorreu e que ocorre ainda nos tempos de hoje, essas irregularidades existem no Brasil inteiro, em quase todos os municípios brasileiros. E, de pasmar, é que existe município no estado de São Paulo que é irregular. O município que está assentado, a cidade existe sem que oficialmente exista isto registrado devidamente. Pode soar absurdo, mas é isto que tem ocorrido e vem ocorrendo, essa constatação que nós fizemos nesses últimos 4 anos trabalhando com essa questão da regularização fundiária urbana. Então, acontece que essas famílias, então, vão para a cidade. E os senhores se lembram dos boias frias? Boias frias. Quem é o boia fria? Boia fria é aquele que mora na cidade e trabalha na zona rural. Mas se tem que trabalhar na zona rural, não é melhor morar lá? Isso de trabalhar na zona rural, morando na cidade, surge o boia fria, com uma série de complicações. E depois, como se não bastasse essa situação, nós temos uma situação inversa. E com o passar do tempo, a população urbana procura o meio rural para seu lazer. E aí a criação de chamados hotéis, fazenda, para andar a cavalo, fazer isso, fazer aquilo. Então, e nesse caminhar dessa evolução, é que essas famílias aportam nas cidades e a família procura um local para morar, e aí nós temos o quê? E aí ingressa o oportunista, dito loteador, dito clandestino. Porque os senhores sabem que para se fazer o loteamento, há necessidade de uma série de exigências, atender uma série de exigências, de formalidades. É preciso que este projeto seja aprovado pelo município, seja registrado, enfim, uma série de providências dessa natureza. A culpa pelo surgimento dos loteamentos não é unicamente do loteador clandestino. Contribuiu enormemente para isto as exigências feitas pelo poder público, à medida em que se exigia, pelo menos na lei 676679, até 10 anos atrás, exigia que minimamente 35% da área fosse reservada para o poder público, para as vias públicas, para os equipamentos urbanos, para a instalação de equipamentos sociais, enfim, para aquelas necessidades do povo e da cidade. E a área para a favela? Sim.
Aí os 35%, mas aí o sujeito vai fazer um loteamento, já perde, entre aspas, 35%. E aí tem que fazer tudo, tem que fazer a infraestrutura, que não é lá tão barata. É toda a infraestrutura urbana, toda a pavimentação, toda a iluminação, isso, aquilo, etc., etc., que nós sabemos. São exigências rigorosas por parte do legislador. A necessidade do pobre fazer a aquisição da sua moradia, do terreno para a construção da sua moradia, e a oportunidade. A oportunidade faz o ladrão. E aí o oportunista do loteador clandestino, que, pura e simplesmente, como os senhores devem ter já noção muito clara, é aquele que faz um loteamento imaginário. O senhor quer comprar um lote, estou vendendo um lote. Então, são 5, 10 alqueires de terras que eu possuo, e aí eu vou picando isto em 300, 400, 500 metros quadrados, como se lotes fossem. Mas aí, evidentemente, sem deixar absolutamente nada. Esses 35% serão vendidos também. E aí são 300 metros, 400 metros, 500 metros, num papel, e fazendo ali a maneira de um loteamento e vendendo. Então, o senhor compra 400 metros quadrados, vai receber documento, vai, e passa escritura pública de uma fração ideal, 400 metros quadrados dentro da área de 10 alqueires, etc. E assim sucessivamente. E, interessantemente, que até por volta de 99 e 2000, essas escrituras públicas de fração tinham ingresso e eram registrados, essas escrituras eram registradas no registro de imóveis. De maneira que a pessoa tinha uma garantia da aquisição. Tinha título, tinha registro, portanto, todos nós sabemos, tem um título causal, tem um registro imobiliário, pronto, o negócio está perfeito. Só que a questão não é unicamente a transação entre o loteador clandestino e o adquirente do imóvel. O problema é que tudo isto causa e vai causar um dano urbanístico extremamente complicado e, muitas vezes, irreversível. Como a gente pode ter uma noção básica do que seja o surgimento das favelas? Secularmente, surgiram essas favelas no Rio de Janeiro. Então, como resolver esta questão? Porque quando se promove essa desordem e se instala essa desordem com essas moradias assentadas, e elas vão aumentando com uma frequência muito grande, com velocidade muito grande, rapidamente. Alguns deixam de construir, alguns constroem e vendem, compra e recompra, mas tudo por documento particular. Em grande parte desses loteamentos, sabidamente, não são por escritura pública, são por chamados os contratos de gaveta. Não é? Contrato de gaveta não é aquele contrato de terras griladas. Né? Por que chama terras griladas? Não tem nada a ver com a questão fundiária urbana. Porque essas terras griladas... Mas o que tem a ver terra grilada com terra usurpada, fraudada, obtida dessa forma? Porque, as pessoas forjavam esses papéis. Como ainda se forja? Papéis, e dizia que tinha comprado, tinha vendido, etc., e era colocado dentro de uma gaveta com um grilo, dentro dessa gaveta, para o grilo comer ali uma parte do papel, fazer ali uma sujeira, etc., etc., e depois apresentar isto como um documento de melhor autenticidade. Olha, esse documento é antigo, eu tenho essas terras há longo tempo, está aqui, chamado terras griladas, mas é por causa do grilo mesmo. Tudo. Pois bem,
E muitos desses são através desses contratos de gaveta. E aí surgem uma infinidade de problemas, porque não tem infraestrutura nenhuma. Como a gente não precisa ser cansativo em falar, isso é público, isso é notório. Agora, como arrumar isto? Como arrumar isto? Depois que as famílias estão lá assentadas, depois que as pessoas estão lá há tanto tempo morando, é uma situação tão difícil para o poder público. Fazer a realocação dessa gente para outros lugares, ainda que outros lugares sejam destinados. Sabidamente, muitos não querem sair do seu lugar, porque lá é o seu lugar onde ele gosta. Tais como alguns favelados do Rio de Janeiro. Como é que vai sair da favela do Rio de Janeiro para uma casa de alvenaria, bem situada, onde não tem problema de risco, nada? É claro, aqui é mais perto do centro da cidade, a praia está aqui a poucos quilômetros, é muito interessante. Depois que tem um teleférico, aí melhora mais ainda. Agora, e aí, quando surgem estes problemas urbanísticos, essa chamada desordem urbanística, essas dificuldades, elas vão se avolumando, vão crescendo em proporção geométrica, a população vai se assentando, e aí uma série de problemas muito intuitivas que nós podemos perceber. Surge, em março de 2009, uma medida provisória, uma lei, uma norma. Medida provisória não é uma lei, é uma norma com força de lei, mas não é lei, por enquanto. Então, vem a medida provisória para regrar a regularização fundiária urbana. E essa lei veio em boa hora, porque o grande problema para a regularização seria: como é que vai regularizar se nós não temos as áreas públicas? Como é que nós vamos fazer uma regularização desses assentamentos onde existem algumas vias bem estreitas, 4 metros, 5 metros, quando muito 7 metros, se existir? Essas casas, esses assentamentos que estão em área de preservação permanente, em área de proteção de mananciais, etc., etc. Como vai fazer isso? A remoção desses problemas ambientais, já não bastasse os problemas urbanísticos, também os ambientais. Como é que vai fazer para remover essa gente toda à margem da represa? E aí o próprio poder público se via na dificuldade dessa regularização, ainda que quisesse. Porque, os senhores sabem, o poder público tem que agir dentro do princípio, em obediência ao princípio da legalidade estrita. Se tiver lei, pode fazer. Se não tiver lei, não pode fazer. O poder público funciona como se fosse um metroviário, um trem, e o particular como se fosse um automóvel que fosse conduzido numa pista. O metrô, o trem, tem que andar exatamente, e não tem jeito, é assim, é na linha. Saiu da linha, pronto. Mas o condutor de um veículo, ele pode derivar um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, pode brecar, pode ir para o acostamento, etc., e depois prosseguir. O particular é o motorista do carro. O administrador é o condutor do metroviário. Precisa lei. Se não tiver, sofre uma série de consequências, minimamente uma improbidade administrativa por violação do princípio de legalidade do artigo 37 da Constituição Federal. E aí essa lei vem a permitir uma flexibilização com relação a esses índices urbanísticos, com relação a esses percentuais.
Por quê? Melhor, eu não acho que a regularização fundiária seja uma excelente coisa. Eu só acho que é pior deixar como está. Porque a irregularidade tende a ampliar. E quanto mais cresce, quanto mais o mal cresce, a dificuldade é maior, correspondente maior para resolver. Então, vamos dizer assim, é um paliativo, é um remédio, né, paliativo para tentar contornar essa situação. Este paliativo desses, vamos dizer assim, cuidar dessa situação complicada, né, paliativo, cuja designação vem do pálio. Pálio, sabidamente, era aquela capa usada pelos romanos, aquela capa vermelha, comprida pelos guerreiros romanos, e que chamava-se pálio. E, por conta porque o guerreiro sofria ali os ferimentos da batalha, aquela própria capa servia para que ele fosse transportado pelos seus colegas, daí os cuidados paliativos. E aí, então, são os paliativos que são agora introduzidos na Lei 11.977, de 2009, para essa chamada regularização fundiária urbana. Não é uma excelente coisa. A excelente coisa seria obedecer, fazer um loteamento segundo os ditames da lei. E aí todo mundo, né, estaríamos todos felizes. No entanto, esta lei veio para cuidar dessas situações e, sobretudo, o que é mais importante não é exatamente tentar corrigir o dano urbanístico causado, porque muitas vezes esse dano urbanístico causado é irreversível. Não se consegue reverter, muita dificuldade, se não for impossível. E daí, então, propiciar essa flexibilização. Mas o propósito é exatamente garantir a moradia àquelas famílias. E, normalmente, são famílias mais pobres, as famílias mais humildes. São pessoas que compraram os chamados lotes, né, do lote imaginário. São aqueles que compraram aqueles lotes, por quê? Porque, claro, o dinheiro está mais curto, o lote está mais barato, e lá onde eu posso erigir a casa, sem alvará, sem nada. Então, está tudo muito mais fácil. É isto que leva à proliferação dessas habitações irregulares, sem alvará, construídas em área de risco, em morros, etc., etc., sabidamente por conta disso, porque a formalidade custa caro, a formalidade custa tempo, não é? Para não dizer outras coisas. Então, esta lei veio para promover, para facilitar essa chamada regularização fundiária urbana. Os senhores já deveriam ter tido conhecimento desta norma, né? Porque se não fosse essa norma, com muita dificuldade, muito raramente, essa regularização fundiária seria possível. Mas como se não bastasse, que esta regularização não é uma solução ótima, e sim menos pior. Essa é uma solução menos pior para que não cresça o mal. E flexibilizando essas áreas públicas a serem ditas doadas para o poder público, que, na verdade, para o uso comum do povo, para o sistema viário, para a implantação de equipamentos urbanos, equipamentos sociais, etc., também facilita a titulação. Ou melhor, a regularização fundiária não se dá apenas com a titulação
daquela porção, daquela quadra, daquele lote, para o seu ocupante. A regularização fundiária começa por dar uma titulação, não título de propriedade, mas pode ser um título de posse, através de concessão de uso, se for de áreas públicas, mas normalmente de áreas particulares, né? Através do instituto chamado legitimação de posse, sobretudo para os assentamentos urbanos e de interesse social. De interesse social, assim entendido, para aquelas famílias de ganho até 5 salários mínimos, ou de interesse social, porque essas áreas se encontram em zonas de especial interesse social, ou são áreas destinadas à habitação popular. Enfim, dá para se entender muito bem o que seja isso de interesse social, exatamente para atender essa situação das famílias mais pobres. O Instituto da Legitimação de Posse vem aí da seguinte forma: a legitimação de posse que se conhecia era do Estatuto Rural, né, do sistema agrário, das áreas rurais, que se fazia legitimação de posse. E agora nós temos a legitimação de posse para a regularização fundiária. E vamos chegar ao uso capião daqui a pouco. Essa legitimação de posse significa dizer assim: o senhor já está na posse desta área de 400 metros que comprou, e agora precisa ser isto registrado. Mas, antes disto, o senhor vai ficar 5 anos em legitimação de posse. O poder público municipal vai lhe outorgar, no processo da regularização, o título de legitimação de posse, dizendo assim: o senhor José das Couves está na posse deste imóvel, que seja construída ou não, de um terreno só ou não. E daí 5 anos, passados 5 anos, esse título de legitimação de posse tem que ser levado a registro no cartório imobiliário. E depois de 5 anos, esse título de legitimação de posse será convertido em título de propriedade. Evidentemente que, antes de tudo isso passa por um processo grande de regularização, normalmente instaurado pelo Poder Público Municipal, como nós fizemos isto em São José do Rio Preto. Trabalhamos esses 4 anos só com essa questão da regularização fundiária urbana. E daí que propiciou, um parênteses, apenas a lei já causava uma série de dificuldades intransponíveis, porque a regularização fundiária não passa apenas pela aprovação do Poder Público Municipal. A regularização fundiária precisa ter o seu registro de regularização fundiária, claro, no cartório imobiliário respectivo. E os senhores sabem que essa questão no cartório imobiliário, existem algumas dificuldades que muitas vezes não são fáceis de serem transpostas. Em nome de uma formalidade, às vezes há umas exigências, assim, vamos dizer, um pouco descabidas. E aí nós temos que fazer o registro deste loteamento. E aí, segundo a nossa experiência, advieram as dificuldades. O problema não era nosso, municipal, para fazer a regularização. O problema era levar essa regularização ao registro imobiliário. E aí, claro, acaba empacando tudo, as coisas não caminham. E os senhores sabem, tanto quanto eu, melhor que eu, que essas coisas, quando tem um obstáculo, quando tem estas ditas dúvidas, puxa, mas até cumprir isso
Às vezes não é só uma, outra, às vezes é uma relação muito grande de tantas e tantas exigências que você diz assim, mas será que precisa de tudo isso em nome de uma segurança jurídica que é propiciada pelo registro imobiliário? Bem, pelo sim, pelo não, a verdade é que a lei nos dificultava a este registro do loteamento. Veja que, para chegar a isto, no poder público, nós tivemos que fazer o levantamento topográfico do local, fazer a identificação dos moradores, identificação de todas essas áreas, das vias públicas possivelmente existentes, tal, levantamento de toda a documentação relativa àquele imóvel. Às vezes o assentamento de 400, 500 famílias estava em 5, 6, 7 matrículas imobiliárias. Imagine, tem 5 ou 6 matrículas e o assentamento em tudo aquilo lá. Coisas assim que até nós temos um caso em que existe um assentamento muito grande sobre 400 matrículas imobiliárias. Agora, são matrículas pequenas, não é? Mas foi a expansão da ilegalidade, foi tamanha, foi grande, e que foi atingindo todas essas matrículas. Mas como é que cresce dessa forma? Aí vem a omissão do poder público de não fiscalizar contra o surgimento desses loteamentos, né? Mas também tem que existir essa meia-culpa da administração pública de não fiscalizar, e, aliás, muita coisa acontece por falta de fiscalização em todos os setores da atividade pública. Mas, por outro lado, uma constatação. Assim, mas como é que vai deixar que a coisa surja? Esses loteamentos surgem não é exatamente ali na cidade, ali perto, etc., e não é nem na periferia. Esses loteamentos surgem bem distante, na zona rural. E quem é que fiscaliza a zona rural? O senhor já viu um funcionário público fiscalizar a zona rural? Se não for funcionário do INCRA, evidentemente, mas funcionário de prefeitura fiscalizar a zona rural. Se mal dá conta, ou se não tem vontade de fiscalizar a zona urbana, que dirá a zona rural. E lá é onde surge o loteamento. Lá é onde surgem loteamentos. Esses loteamentos, antes de serem loteamentos clandestinos, urbanos, eles são antes rurais. E ali, então, estabelece uma cidade, estabelece um bairro, assenta-se um bairro, assenta-se uma comunidade sem absolutamente nenhuma infraestrutura que depois vai se conectar à cidade no futuro. E aí, esta grande dificuldade. E aí, a dificuldade também para o poder público é exatamente em função da forma de surgimento desses loteamentos. Por quê? Porque se existe a área livre, eu vou fazer um loteamento clandestino. Senhor Tomita, o senhor quer comprar? Compro. 400 metros quadrados, quer comprar? E vou vendendo, vou vendendo. Mas é terra devoluta ou é de particular? Não, terra particular. Terra particular. Eu sou dono de 10 alqueires, 20 alqueires, 40 alqueires, em área rural, perto da cidade. E aí eu pego uma porção daquela para fazer um dito loteamento clandestino. E aí... E vende. Tudo é vendável. E não precisa corretor com muita habilidade para vender isto. É barato. Para construir no Salvará, enfim, está excelente. Está muito fácil. O problema é a forma de identificação. Porque se existe apenas a área, o que eu vendi no papel, o que existe fisicamente? Continua a mesma coisa. Como eu vou identificar o surgimento de um loteamento clandestino? Se surgir ali uma casa, eu poderia pensar, o sujeito fez uma casa para vir passar o final de semana, coisa assim.
Se surgir uma segunda casa, é possível que ele tenha chamado o cunhado para morar perto dele, em função do grande afeto que nutre por ele. E aí pode surgir uma terceira casa, etc. Mas isto se tiver alguém fiscalizando. Porque o que vai identificar o surgimento físico deste loteamento é exatamente o surgimento das edificações. Porque, senão, até então, é apenas uma área de terras, mais nada. Este é o grande problema que se enfrenta, porque quando se identifica, em razão das edificações, assim, aparece um loteamento clandestino. Entre parecer, detectar e tentar remover isso, o senhor sabe, isso demanda tempo, o poder público não tem aquela velocidade de Fórmula 1, nem nada. Então, é muito difícil. E quando se identifica este loteamento, já muitas edificações foram erigidas no local. E aí o mal vai aumentando, o problema vai acrescendo a pouco e pouco, se torna ali uma cidade praticamente. E aí, como fazer? Como fazer? A responsabilidade, é claro, diríamos assim, do poder público, por conta de omissão, do loteador clandestino, porque promoveu a ilicitude criminosa, administrativa, civil, e também a culpa daquele que comprou em loteamento clandestino. Evidentemente que existiria aí talvez uma tríplice culpa, todos contribuindo para o surgimento e o aumento dessa ilegalidade. E essa desordem provoca danos não só àquela comunidade, mas no seu entorno e em lugares próximos, e se for uma cidade menor, até a cidade inteira. Como, então, nós podemos regularizar um loteamento de 120, um loteamento não tão grande, 130, 150 famílias, mas que lá já eram fossas negras. Claro, a instalação elétrica é aquela de um fio só que passa em todo o loteamento, e de lá são puxados os fios para as respectivas casas. Você tem que andar lá com bota de borracha e outras proteções mais, sob pena de morrer ali eletrocutado. E a água é encanada da seguinte forma: puxava ali de uma torneira, de um loteamento vizinho, numa mangueira mais grossa, e que depois eram grudadas essas mangueiras nas respectivas casas. É claro, é um loteamento e só descia a água jamais poderia vir aqui para cima. E já tinha contaminação da água, uma contaminação. E isso, tanto que para fazer essa regularização, para a instalação da rede coletora de esgoto, foi um trabalho mais complicado ainda, porque já existiam as fossas negras, e essas fossas negras todas, de todas essas famílias, tinham a respectiva fossa negra. E todas essas fossas negras tiveram que ser esvaziadas para instalar o sistema coletor de esgoto. É uma complicação tremenda. É mais fácil fazer do que retificar. Como dizem, é mais fácil edificar uma casa que começar a reformá-la, né, conforme a gente queira. E, portanto, a lei não... Só ela, por si, a 11.977, e com alteração posterior, que veio em 2011, por si só não bastava, porque nós tínhamos obstáculos imobiliários. E foi daí, então, que, através de um trabalho desenvolvido na nossa comarca, na nossa cidade, da nossa municipalidade, foi que, junto à Corregedoria Geral de Justiça, muito sensibilizada, e é importante aqui fazer um registro especial
porque teve que ter muita sensibilidade, tivemos que contar com muita sensibilidade do atual Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, que é o desembargador José Renato Nalini, que, ciente de todos esses problemas que nós passávamos, as dificuldades registrais que nós encontrávamos, editou o provimento 18 do ano passado, de 2012, para viabilizar o registro dessa regularização fundiária. E, por força disto, hoje, no estado de São Paulo, em São José do Rio Preto, nós temos 26 loteamentos, 27 loteamentos regularizados com registro do imobiliário. No estado de São Paulo, segundo uma informação recente, já são mais de 200 e quase 250 assentamentos que foram objetos de regularização no registro de imóveis, graças a este provimento 18. Porque os senhores sabem que, para o cartório imobiliário, mais importante ainda que a própria Constituição da República, são os provimentos, são as normas gerais de serviço da Corregedoria. Vamos dizer assim, aquela cartilha seguida pelo registrador orientativo dos seus trabalhos, e então tem que obedecer essas normas administrativas. E, é claro, de forma minudente, tudo mais bem explicado, e foi graças a este provimento 18, editado pelo desembargador José Renato Nalini, Corregedor-Geral de Justiça, que está sendo possível, aqui no estado de São Paulo, essa regularização fundiária urbana. E será, e estou tendo notícias, de que esta normativa será copiada, ou será transmitida, ou será fonte de outras normas para o Conselho Nacional de Justiça fazer a regulamentação administrativa em todo o território nacional. A regularização fundiária, volto a dizer, não é a solução ótima. No entanto, precisa ter uma solução, precisa ter paliativos, precisa ter contenção, precisa a intervenção do poder público. O poder público tem o dever, segundo jurisprudência, já reiterada dos nossos tribunais, inclusive do TJ de São Paulo, STJ de Brasília, e não se constitui numa simples faculdade a regularização. É assunto de interesse público, a ordem urbanística, tutelada pela norma, pelo direito constitucional, pelo direito administrativo, tutelado por todas as normas e, portanto, o poder público tem o dever de regularizar. Daí que agora, se o poder público tem o dever da regularização, nós temos as normas permitindo e facilitando essa regularização, com muito mais razão, então, o poder público deve ser compelido, quando não o fizer espontaneamente, compelido à regularização. E aí, até recentemente, o Ministério Público do Estado, dos estados, vinham promovendo ações civis públicas contra os loteadores clandestinos. Mas processar loteador clandestino é uma complicação tremenda. Por quê? O loteador clandestino que nós estamos falando é aquele proprietário das terras. Se for ele, se tiver sido ele quem promoveu este loteamento, entre aspas, você não encontra depois. Alguns que nós procuramos estavam morando nos Estados Unidos, outro no Canadá. E fica difícil para nós achar essa gente. E ele já parcelou, né? Já parcelou tudo. Já parcelou, já vendeu. Isso quando é o proprietário. Quando vamos procurar o proprietário, morreu. E quando morreu, vamos procurar os sucessores, a família, a viúva, os filhos.
nós não queremos saber de nada. É claro, é enrosco, é rolo. Nós não queremos herança. Essa herança nós não queremos. É um abacaxi tremendo. Como num caso lá em São José do Rio Preto, o loteador clandestino, num assentamento de 600 famílias, na área de 21 alqueires de terras, ali, já na cidade mesmo, junto com a família, falou assim, olha, doutor Fernando, a família dá para o senhor toda a área. Assim, muito obrigado. Dá a área para mim, mas eu vou fazer o quê com essa área? Afinal de contas, totalmente ocupada com todas as casas. Fazer o quê com isso? Eu não quero. Então, e quando encontra estes sucessores, não tem interesse. Isso quando o proprietário, ele, para se safar, ele arruma, como as empresas arrumam o laranja. Essa personalidade não jurídica, mas cítrica, personalidade cítrica. Essa personalidade cítrica, depois, vamos encontrar. Encontramos o loteador clandestino num boteco de periferia. Tomando. Inclusive, um desses daí estava manguaçado de uma tal forma que ele nem sabia do que... de bêbado, enfim, é o laranja. Já laranja podre aí agora, porque já não resolve mais absolutamente nada. E essas dificuldades. E aí, a desordem urbanística causada, as áreas públicas suprimidas deste loteamento serão ressarcidas por quem? Ninguém. E aí, porque o loteador já vendeu? Se não vendeu, já compromissou a venda. Se não compromissou a venda, se não vendeu, se não passou escritura, já fez contrato de gaveta, passou para um, do segundo, terceiro, quinto, 10º, 21º. Acabou. Por isso que eu até apresentei uma ideia, reformulo a ideia de, nesses chamados loteamentos clandestinos, possibilitar, tem que ter uma abertura na Constituição, possibilitar o confisco. Mas o confisco pelo poder público dessa área não é para que o poder público fique proprietário dessa área do loteamento, para que o poder público possa fazer a titulação dos ocupantes, ou a retitulação dos ocupantes, apenas para isso. Por quê? A justificativa. Ora, nós temos no nosso sistema, além da desapropriação, tem que pagar justo preço, tem que pagar antes, o justo valor do imóvel, etc. Está na Constituição. Justa e prévia indenização. Agora, quando se trata de áreas onde se cultivam plantas psicotrópicas, maconha e derivados e queijandos, aí é possível o confisco da área. Está na Constituição. Confisco de área onde se cultivem plantas psicotrópicas. Em vias de alteração na Constituição também, o confisco é tomar mesmo, sem nada. Confisco de áreas onde desenvolvido o trabalho escravo. Existe uma PEC nesse sentido. Agora, com relação ao loteamento clandestino, principalmente, deste que foi objeto, inclusive, de ilícito criminal, ilícito administrativo, ilícito civil, enfim, ilícito geral, propiciar o confisco. E aí, evidentemente, que nenhuma indenização é devida. Por quê? Porque o que justifica a desapropriação, a justa indenização?
porque tem o seu conteúdo econômico, porque você vai perder. Você vai ter perda patrimonial e, portanto, o Estado, o poder público que desapropriar vai ter que indenizar. Só que no loteamento clandestino, o que ocorreu foi que o loteador já vendeu toda a área e, portanto, o conteúdo econômico da propriedade já está completamente esvaziado. Diluiu. Perfeito. Se assim é, por que não se permitir que, para fins, não é para propriedades do poder público, para que o poder público possa minimamente promover a regularização para fazer a titularização ou titulação destes ocupantes? Destino social. Destino social. A finalidade é exatamente essa. Então, essa é uma ideia, não é? Porque já não existe mais o interesse econômico, o conteúdo econômico está esvaziado, o sujeito já vendeu tudo que poderia ter vendido. Então, de maneira que, em linhas gerais, até para não cansar-os tanto, eu quis falar sobre esta gênese, a forma de surgimento desses loteamentos, para que, com o conhecimento disto, nós trabalhemos, porque agora surgiu uma oportunidade para que todos os municípios do Brasil, se quiserem, promovam esta regularização fundiária. Porque o que se permite, porque é melhor que, evidentemente, deixar que as coisas aconteçam e que se agravem, intervir na ordem urbanística e promover a regularização tanto quanto possível. E a lei permite até a regularização fundiária urbana em áreas de preservação permanente. De maneira que, então, em boa hora surge a lei, e uma boa hora, melhor ainda, surgiu o provimento 18, de autoria da Corregedoria, do desembargador Nalini, e de maneira que hoje não existe mais justificativa para que esta regularização fundiária seja promovida, seja pelo poder público, seja pelo particular, mesmo naqueles loteamentos chamados regularização de interesse específico. Regularização de interesse específico é toda regularização que não seja de interesse social. E, então, não há justificativa. Antes, até quando se propunha ação judicial contra essas pessoas, se escudavam no argumento de que não havia possibilidade, não havia autorização, o poder público não consentia, etc., etc., mas hoje já é perfeitamente possível. Então, o poder público só não regulariza se não quiser. O loteador clandestino ou irregular não regulariza também se não quiser. O mecanismo, o meio foi dado, o instrumento foi viabilizado para chegar a essa finalidade. Eu acho um trabalho muito importante. Isto pode contribuir enormemente também para todos os setores da atividade, sobretudo na atividade dos corretores, porque uma coisa um pouco mais complicada seria fazer uma intermediação em loteamento clandestino, fazer a venda disso, etc., correndo o risco até de um processo criminal por participação no crime, né, de loteamento, que quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas dele combinadas, está no 29 do Código Penal. Então, isso já fez uma movimentação muito grande na nossa cidade. São vários os benefícios decorrentes dessa regularização. Primeiro, que o sujeito tem um endereço, porque morar e não tem endereço, vai comprar uma panela, prestações, tem que fazer a ficha, mas não tem endereço. É complicado. Não tem endereço. Não existe, não é rua oficial, não é nada, não tem bairro oficial, não tem nada, não tem endereço, portanto.
Isso traz um sentimento de dignidade a essas pessoas. E isto, o nosso trabalho se desenvolveu não é propriamente porque eu seja versado nessas questões registrais, registros públicos, em direito de propriedade, direito de posse, direito das coisas, direito civil propriamente, nem nada. Mas, sobretudo, porque todo este trabalho tem por objetivo a moradia, sobretudo, dessas famílias mais necessitadas, economicamente desfavorecidas. Porque eu digo que o loteamento ele pode ser clandestino, mas a população não. É isso que tem que ser atendido. Então, com essas considerações, de eventual pergunta que possa ser feita, estamos às ordens.